Ei, meu irmão, minha irmã, alegra-me estar aqui, retornar a evangelizar aos seus estúdios em Curitiba e desde aqui ir a muitos ambientes para a nossa leitura orante da palavra, deste 24º domingo do tempo comum. O texto, a palavra proposta é o Evangelho de Lucas 15, 1 a 32. São as parábolas da misericórdia, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, assim chamada parábola do filho pródigo. São 32 versículos. Nosso tempo é limitado, então, aqui para a nossa leitura orante, iremos até o versículo 10, 15, 1 a 10, ovelha perdida e dracma perdida. Tendo em apreço a parábola do filho pródigo que vem a seguir, que é muito conhecida de nós todos. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: este homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre, a põe sobre os ombros e de volta para casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos por um só pecador que se arrepende. Em seguida, o texto segue até o versículo 32 com a parábola do filho pródigo, contemplando a mesma reflexão. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Este capítulo 15 do Evangelho de Lucas é seguramente uma das mais belas páginas da Sagrada Escritura. Muitos dizem que é a mais bela. Observemos aqui por quais motivos Lucas as apresenta. Aliás, a parábola da dracma perdida, somente Lucas. A parábola do assim chamado filho pródigo, é melhor dizer pai cheio de misericórdia, também é exclusividade de Lucas. Ele é considerado o evangelista da misericórdia. Da ovelha perdida, há também em Lucas, em Mateus, desculpe-me, Mateus, mas em um outro contexto, muito diverso. Vamos aqui aos nossos versículos. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo.
No domingo passado, vimos que multidões vinham até ele. Aqui Lucas especifica melhor, aproximavam-se. É mais do que ir até Jesus, é aproximar-se, supõe um vínculo, uma aproximação, uma afinidade. Aproximavam-se para ouvi-lo. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, ouvir. Na cultura oriental, não é simplesmente uma operação auditiva, escutar uma voz, uma palavra, um discurso. Quem ouve é como se abrisse a sua interioridade para acolher a pessoa que fala. Aliás, aproximavam-se não para ouvir as ideias de Jesus, era ouvir a sua pessoa. E Jesus, e quem fala, é como se saísse de si para viver na pessoa que ouve. É este o sentido básico, o substrato cultural básico para compreender o sentido do verbo. Pois bem, os publicanos e pecadores aproximavam-se porque queriam acolher a pessoa de Jesus. E todos, talvez não fossem aqui em termos matemáticos, todos, mas aqueles que precisavam muito da misericórdia de Deus, iam até Jesus. Os que não precisavam, murmuravam. Aí entram os fariseus, publicanos e prostitutas ocupavam naquela época o topo das listas dos pecadores mais vis. Dentre as listas de pecados e pecadores da época, as mais diversas, publicanos, traidores do povo judeu, assim eram considerados, e prostitutas sempre lá no topo. Então, estes piores, para eles, Jesus tinha parábolas de misericórdia. E aí começa. Este homem recebe os pecadores e come com eles. Comer com eles. Não é simplesmente sentar-se à mesa e partilhar alguma iguaria. Não, comer com eles é comunhão de mesa, comunhão de vida. Ou seja, Jesus não oferece, não perdoa a quem se arrepende. Ele oferece o perdão para que se arrependa. O movimento é outro, parte de Jesus. Então vamos lá. Qual de vós, tendo 100 ovelhas, não deixa as 99 no deserto? Para nós, deserto pode soar abandono. É lugar seguro para os padrões daquela época. Não deixa em algum lugar seguro. Mateus fala, deixar pelas montanhas. E vai à procura até encontrá-la. Não vai à procura esperando encontrar, só para quando encontra. É este o sentimento que Jesus quer traduzir da parte do Pai. Um Deus paternalmente amoroso que está inquieto à procura daqueles seus, aqui chamados de ovelha na parábola, mas aqueles seus filhos que se perderam. Vamos observar os quantos verbos. Deixa, qual de vós, se perder uma ovelha, não abandona as 99 no deserto, em busca da que se perdeu, temos 2 verbos, até encontrá-la, 3, e encontrando-a, 4, põe sobre os ombros, 5, volta para casa, 6, convoca os amigos, 7, convidando-os a alegrar-se, 8, porque encontrei a minha ovelha. São 9 verbos aplicados aos movimentos desse bom pastor que está em busca
ansiada e ansiosa da sua ovelha perdida. Tudo isso para retratar, meu irmão, minha irmã, quão intensa, profunda e envolvente é o movimento do próprio Deus para encontrar aqueles seus que estão distantes. E aí, a conclusão. Eu vos digo que haverá maior alegria no céu por um só pecador que se arrepende. Maior do que as 99 que não precisam de arrependimento. Aqui é um toque de ironia, inclusive. As 99 que não precisam. É uma referência aos próprios fariseus, escribas, que observavam 613 mandamentos a cada dia, todos os dias. Empenhavam as suas melhores possibilidades de inteligência e de liberdade para observar regras religiosas, mas não amavam. Eis o problema dos que não precisam se arrepender. Também não precisam da bondade de Deus. A autossuficiência religiosa talvez seja a mais dramática e a mais implacável dentre as muitas. O mesmo serve para a parábola da dracma, moedinha perdida. Aqui é a imagem da mulher. Lucas tem muito apreço pela figura feminina e varre a casa. Somos facilmente levados a imaginar uma casa varrida, com um assoalho, com um piso até regular. As casas naquela época o piso era feito de grandes pedras, blocos de pedras justapostos, com enormes fendas entre uma e outra. Encontrar uma moedinha era algo muito difícil. Mas a mulher põe-se a procurar a sua moedinha porque é preciosa para ela. Não o valor monetário, mas a alegria de poder encontrar o que lhe era precioso. E aqui, cada pecador é precioso aos olhos de Deus. Ele quer resgatá-los, quer libertá-los. É esta a mensagem deste domingo 15. Ou melhor, para este domingo, dia 15 de setembro, 24º domingo do tempo comum. E aqui, Lucas 15. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Retorno agora, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte da leitura orante deste 24º domingo do tempo comum, dia 15 de setembro. Em muitas igrejas será proclamado o Evangelho de Lucas 15, 1 a 32. Em outras, Lucas 15, 1 a 10. A forma mais breve. Por razões de tempo, nós aqui vamos nos ocupar com Lucas 15, 1 a 10. Entretanto, querido irmão, querida irmã, primeiro, como ato primeiro, queiramos aqui ambientar a nossa interioridade, vamos falar assim. Aquietar-nos para que possamos orar. Compor-nos
interiormente para acolher a palavra, a pessoa e a verdade de Jesus Cristo. E o ato primeiro aqui, então, é que nos concentremos. Eu o convido-a com os olhos fechados, respirar profundamente algumas vezes, é predispor, é qualificar-nos para o diálogo. Quando conversamos com pessoas importantes, não nos posicionamos de qualquer modo, não nos vestimos de qualquer maneira, não nos apresentamos de modo ou em forma deselegante. Algo assim para a nossa interioridade, para ouvir a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Respire profundamente uma vez, lentamente. Isto, lentamente. Com os olhos fechados, tente sentir o seu coração a bater, a bombear. Sangue que parte desde lá para as vias arteriais e vai a todas as células do corpo. É uma maravilha o dinamismo biológico humano. Sinta os pulmões inflados de ar também aqui, para que este ar e este oxigênio impregne as células do sangue e desde aí chegue a cada uma que compõe a inteireza da nossa corporeidade. Começou isso desde o princípio da vida e ainda não cessou. Em nós todos continua e segue. Vida que segue, biologia que caminha, Deus que nos fez assim tão maravilhosos e tão maravilhados. E agora vamos orar, desde dentro de nós, desde aquela parte de nós mesmos onde ninguém chega a não ser eu e meu Deus. Vem Espírito Santo, amor de Deus, presença viva, força secreta, luz que brilha, verdade que se apresenta, amor que se revela. Vem impregnar minha inteligência, Espírito Santo, meus sentimentos, minha liberdade, meu corpo, para que eu seja receptivo à palavra, à voz misericordiosa do próprio Deus que se revelou em Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, um terceiro passo. Vamos nos inserir nas cenas, naquele conjunto de cenas que há pouco foi explicado. Aqui vamos reler em imagens, com a imaginação. Tente ver um grupo de pessoas a murmurar perto de Jesus, digamos em uma praça de uma cidade, pequena ou grande. Rosto contrariado, fisionomia crítica, disposições hostis. Estão a criticar Jesus porque ele se aproximara de publicanos e de pecadores e até entrara na casa desta gente sem vergonha. Para a cultura da época, era assumir uma condição cultural de impureza. Talvez eles gesticulem, irritados, formulem críticas um ao outro e olham para Jesus
E Jesus se aproxima. Vamos ver essa imagem. E começa a dizer: qual de vós, tente ver, nas imagens que constrói, qual de vós que tendo 100 ovelhas e perde uma, não vai à procura da perdida, guarda as 99? Esse era um paradigma do bom pastor para a época. E tentemos imaginar Jesus a falar àqueles homens do bom pastor quando a encontra. Até o próprio Senhor começa a agitar-se, sorri. Ele fala com emoção. Cheio de alegria, o pastor toma a ovelha, coloca-a sobre os ombros. Tente imaginar isso. Retorna para casa, apressado e contente. Até prepara uma festa. Na parábola, quem sabe até circula um pequeno gole. Vamos festejar. Esta ovelha estava perdida. Esta ovelha foi encontrada. Tente ouvir a voz do Senhor a dizer àqueles: há mais alegria no céu por uma ovelha encontrada do que 99 que não precisam nem de arrependimento. Tente imaginar, meu irmão, minha irmã, qual é a alegria mais veraz, mais autêntica? A do pastor que encontrou? Ou daqueles senhores que, críticos, parecem repudiar a bondade de Jesus? Mas continuemos, Jesus não parou aí. Agora toma como exemplo a mulher. Perdeu sua moeda, talvez uma mulher pobre, significava muito para ela a moeda. A casa tem muitos vãos entre uma pedra e outra, frestas, muitas sujeiras inclusive, muitos detritos, quem sabe, porque as condições à época eram muito precárias. Varre, procura, talvez até na lixeira ela está a tirar aqueles detritos um a um até encontrar. Quando encontra, talvez ela queira dizer de maneira alegre, corre a dizer a outras pessoas o que era precioso encontrou e reencontrou. O que era perdido agora dispõe novamente daquele objeto. Estamos na comparação e agora Jesus está a repetir com eles, àquelas pessoas, àqueles interlocutores adversários. Haverá alegria no céu pela moeda, ou por uma pessoa, por um pecador que se arrepende, que Deus misericordioso quer abraçar. Agora demos um novo passo, vamos nos colocar lá naquelas cenas, como se o Senhor estivesse a falar a mim e a você. E eis-me aí todo cheio de repreensões, eu também, porque o Senhor foi bom com A, com B, com C, porque a vida caminha bem para pessoas que eu não estimo. Talvez esteja eu contrariado e questionando até mesmo Deus. Porque há tantas alegrias para uns e eu, que mereceria também certas serenidades, imerso em tantas confusões, desordens ou incertezas. Até pergunte, talvez eu esteja a perguntar, por que assim, Senhor? E Ele olha para mim e começa a me falar. Ei, quem é que precisa mais de Deus? Aqueles para quem tudo vai bem? Ou quem experimenta solidão, cansaços,
desgastes, frustrações. E o Senhor olha para mim e está a pedir de mim o que é da bondade de Deus que me inspira. Se o Pai é misericordioso, Ele está a perguntar a mim por que não sou misericordioso com quem precisa da minha bondade. Não porque Ele quer me julgar, mas porque Ele me ama. E talvez esteja a me convidar a olhar com muita benevolência para as conquistas dos outros, porque Deus é bom com todos. E talvez esteja a me convidar a alegrar-me com Deus por aqueles que foram reencontrados para a vida. O Senhor olha para mim e pergunta, é hora de eu responder. O que há em mim que não me alegra com as bênçãos que os outros recebem? É hora de eu dar uma resposta ao Senhor. Talvez eu precise do dom da misericórdia. Vamos deixá-lo falar.